A entrevistada de hoje é Rita Silva. Ela veio falar ao BCTV sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia e seus impactos para o Brasil em seus aspectos econômicos, sociais e migratórios. A Rita Silva é graduada pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e pós-graduada em Advocacia Empresarial, Trabalhista, Previdenciária e em Previdência Privada, além de Seguro Social pela Universidade de Lisboa. Ela é palestrante e consultora jurídica nos Estados Unidos e coautora do livro Empreendedoras da Lei na Europa. O acordo do Mercosul com a União Europeia entra em vigor provisoriamente agora nesse próximo dia 1º de maio. Vamos então falar com a Rita Silva. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite, Germano e Adriana. Tudo bem? Tudo bem? Boa Tudo noite, bem? Rita. É um Tudo prazer bem, falar com Rita? você. Tudo Quer dizer ótimo. que pelo seu currículo aqui, você sabe tudo desse acordo Mercosul, União Europeia. Então, vamos falar com você, né? O que isso aí mexe de forma muito grande no mercado, no comércio brasileiro e da América do Sul aqui e da Europa, né? Já que 30 países, quase 30, né? 27 países europeus que tem uma população de 700 milhões de habitantes, e de uma renda bem alta, né, que estão envolvidos nesse acordo aí. Então, quais são os impactos iniciais desse acordo, especialmente na atuação das empresas brasileiras na Europa? O acordo começa para valer nessa sexta, mas ainda será uma fase experimental, né? Quando que ele começa a entrar com tudo mesmo para valer? Bom, na verdade, quando a gente fala desse acordo, Mercosul-União Europeia, a gente precisa primeiro pensar, superar uma leitura que é puramente comercial. Ele não trata apenas das tarifas, exportação ou importação. Ele inaugura, na verdade, uma nova etapa de aproximação jurídica, econômica, regulatória e institucional entre os países do Mercosul, ou seja, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai com a União Europeia. Na verdade, a implementação ela vem agora 1º de maio, mas muitas vezes ainda é demorado para implementação total de um acordo quando ele adentra o território nacional brasileiro. Então, sob a ótica jurídica, o que nós vemos é uma reorganização dos fluxos internacionais, empresas brasileiras querendo acessar o mercado europeu através da expatriação e dos seus serviços, profissionais cada vez mais buscando a mobilidade, famílias pensando na migração, na troca, né, de residência, nacionalidade, proteção social, que é o foco da minha linha de pesquisa e estudo, e estados tentando da melhor forma harmonizar interesses de forma econômica com sustentabilidade, inovação, direitos trabalhistas e segurança de forma regulatória. A União Europeia, na verdade, né, ela informa que esse acordo é como se fosse algo político, mas moderno, né, alcançando aí desde 6 de dezembro e depois dessas negociações em 2019, complementadas em 2020. Então, a Comissão, na verdade, europeia, ela apresentou propostas ao Conselho para essa assinatura. E, como bem disse, na verdade, inicia 1º de maio, mas demora aí um tempo para a implementação de forma geral. Esse acordo, ele vem modernizando, ele abre portas, a migração, ela vem passando por um momento em forma mundial de mudanças. Migração sempre existiu desde os primórdios da humanidade. Mas sabemos aí que precisamos de novas legislações por conta de tudo que vem acontecendo. Então, na verdade, eu defendo segurança jurídica para estrutura correta, segurança financeira para evitar custos invisíveis e segurança em razão da esfera emocional cultural para as empresas profissionais e famílias migrantes que queiram aí da melhor forma possível mudar de país. Bom, você disse, né, Rita, que ainda vai demorar um pouco para se implantar tudo de uma vez. Agora, a previsão do acordo
é a redução de tarifas, né, entre as partes aí. Mas há uma previsão. Você acha que tem uma previsão de quando essas tarifas vão cair efetivamente? Quer dizer, quando esses impostos podem ser zerados? Tem algum prazo para isso? Não, ainda não temos. Na verdade, precisamos analisar é, toda a implementação e aguardarmos aí as datas em relação ao tarifário, que eu acho que é o que todo mundo está esperando, né? Esse primeiro impacto, ele é indireto e a mudança regulatória, né? Ela vem aos poucos, trazendo aí a mudança em relação a preço, mercado e logística. Rita, uma das grandes vantagens do Brasil em relação aos produtos europeus é na área agrícola. Nossos produtos são melhores e podem chegar ao mercado europeu por valores bem abaixo do que os de alguns países, como os franceses e italianos. Por outro lado, o Brasil poderá importar vinhos e azeites por preços mais baixos. Quais as vantagens e desvantagens do Brasil nesse acordo? Bom, o acordo ele tende a facilitar o ambiente de negócios, mas ele também aumenta uma exigência em razão da esfera empresarial e profissional. Então, na verdade, a empresa que queira efetivamente trabalhar, ela precisa chegar na Europa com estrutura jurídica para enfrentar todas essas barreiras em razão do discurso na esfera comercial, exigências documentais, regras sanitárias, normas ambientais, proteção do consumidor, que é totalmente diferente do que ocorre e como ocorre no Brasil, a contratação de trabalhadores, deslocamentos de executivos e as obrigações previdenciárias e fiscais que ocorrem, que na verdade é a estrutura da proteção dos acordos que o Brasil acaba efetuando. Então, na verdade, quando me perguntam sobre um impacto legal indireto, o acordo ele cria oportunidade, mas também aumenta a responsabilidade. A empresa brasileira ela deixa de cumprir apenas as normas e as regras nacionais e passa a dialogar com padrões europeus. Então, é necessário um planejamento prévio. Rita, o presidente Lula esteve recentemente em Portugal e disse que os portugueses podem ser uma espécie de hub estratégico para a entrada dos nossos produtos na Europa. A gente vai ter que investir em portos por lá para eles receberem nossos produtos? Na verdade, esse acordo ele amplia essa previsibilidade e cria um ambiente institucional mais claro para relações comerciais, investimentos e cooperação em blocos. Para quem atua na esfera do direito internacional, conforme eu disse, se eu pudesse trazer apenas uma palavra, seria a previsibilidade. E ela significa que as regras aplicadas, os padrões, ou seja, são totalmente distintos dos já traçados e caminhados na esfera do Brasil. Portugal, ele aparece como um hub estratégico por uma razão natural. Ele é um país membro da União Europeia, ele tem afinidade histórica com o Brasil, linguística, né? Mais fácil falarmos o português e cultural. E possui uma comunidade brasileira gigante, ou seja, nós temos 5 milhões de brasileiros pelo mundo. Primeiro, Estados Unidos da América, seguida, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, por Portugal. Então, na verdade, ele funciona como uma porta de entrada para as empresas que desejam compreender como funciona o mercado europeu. E eu faria aqui uma observação importante. Portugal deve ser visto como uma plataforma de estruturação e não como simplesmente um atalho. Então, o fato de falarmos a mesma língua não significa que as regras sejam simples e iguais. Então, Portugal ele é inserido no sistema jurídico europeu, nas normas da União Europeia, nas obrigações fiscais, migratórias, trabalhistas e societárias, europeias. Uma empresa brasileira que usa Portugal como base, ela precisa perguntar e observar qual será
a sua estrutura societária? Haverá filial, subsidiária, representação comercial ou parceria local? Quem são os seus administradores? Haverá trabalhadores deslocados? Qual é o regime fiscal? Como ficará a segurança social? Exigem obrigações de proteções de dados? Então, na verdade, vai bem além, né, de tudo que a gente já está acostumado no Brasil. Bom, Rita, o presidente Lula também nessa passagem para Portugal, ele assinou lá 19 acordos, né, em Portugal com os portugueses para ampliar nossas relações comerciais, né? E isso pode ter impactos legais no sistema migratório entre as nações, porque aí, quando você passa a ter essas facilidades, esses acordos, você, porque hoje você vê que tem muito brasileiro indo para Portugal, mas em contrapartida, há muitos que têm dificuldade para permanecer lá. E você acha que isso tudo vai facilitar essa ponte Portugal, em termos também até de migração, de, de, de trabalhos lá, pode ser facilitados? Porque os portugueses aqui do Brasil, eles já emigraram para cá faz muito tempo e estão aqui no mercado brasileiro há muitos anos, né? Você acha que isso pode melhorar esse intercâmbio de trabalhadores entre os países? Sim, eu venho atuando bastante nessa esfera, inclusive tem um livro que fala sobre planejamento migratório e os atos bilaterais entre o Brasil e Portugal, eles reforçam uma agenda de cooperação institucional. Em encontros recentes, né, entre Brasil e Portugal, trataram de áreas como saúde, ciência, tecnologia, turismo, segurança, educação, cultura, cooperação econômica. Então, na verdade, os acordos, eles servem para fixar e trazer normas as quais ambos os países ajustam entre si, não modificando a legislação interna. Então, eu creio sim que sempre por conta, primeiro de amizade, e Brasil e Portugal são praticamente irmãos hoje, evitar bitributação, trazer proteção social. Eu comecei a entrevista falando exatamente sobre a migração, que sempre existiu desde os primórdios da humanidade. Então, na verdade, é importante a gente fazer aqui essa pontuação que sim, esses acordos sempre trazem benefícios para quem transita entre países, e principalmente entre Brasil e Portugal. Então, no sistema migratório, né, falando de uma forma mais focada, o impacto ele é indireto e institucional. Eles podem facilitar o diálogo entre governos, criar programas de mobilidade, estimular reconhecimento de qualificações, cooperação acadêmica, o que já vem acontecendo, intercâmbio profissional e circulação de forma qualificada. Mas cada país, né, ele precisa cumprir as suas próprias regras, visando residência, trabalho, reagrupamento familiar e segurança social. Nós temos, eu anotei aqui um dado, 700 mil pedidos de cidadanias congelados. Então, espero que sim, esse acordo ele venha fortalecer a ponte entre Brasil e Portugal, mas não dispensando a função do planejamento migratório, seja ele individual, familiar ou empresarial. Esse é, na verdade, um ponto que é interessante e ele é necessário quando falamos de internacionalização, ou seja, mudança, migração. Uhum. Rita, o presidente Lula, além de Portugal, ele também teve na Espanha e na Alemanha, né, nesses acordos feitos aí. E na Alemanha, por exemplo, o foco dos acordos que o Lula fez lá foi mais na área de inovação, né, e energia sustentável. Você acha que a nossa economia pode se desenvolver tecnologicamente com esses entendimentos, né? Porque hoje nossas indústrias estão bastante defasadas e com problemas grandes estruturais, né? Você acha que com essa contribuição aí, Brasil, Alemanha, por exemplo, a gente pode se desenvolver mais, modernizar a nossa indústria?
Creio sim, porque na verdade o Brasil já vem firmando outros acordos nessa esfera. Nós temos a COP30, né? Tivemos agora o Acordo de Paris trazendo resoluções importantes a serem cumpridas e também a Agenda 2030 trazendo essas possibilidades. Claro que quando a gente fala em Espanha, ou seja, em Alemanha, estamos falando de países europeus. Então, na verdade, na prática, esses acordos com a Espanha, eles demonstram uma intensificação da relação bilateral em áreas que são estratégicas, conforme falamos aqui desde o início. O governo brasileiro, ele traz temas como minerais críticos, inovação, a transição energética, que deveria ser falada de uma forma mais aberta, a igualdade, a cultura, a ciência e a tecnologia, e o contexto da cúpula Brasil-Espanha em Barcelona. Nós temos aqui um número de 500 mil imigrantes, ou seja, processos na Espanha para regularização. Então, para o direito internacional, isso significa uma abertura de agendas, uma abertura, na verdade, de possibilidades para empresas, universidades, pesquisadores, profissionais qualificados, startups, consultorias e setores ligados à economia verde. Então, eu creio sim que na prática estarão com esse foco de oportunidades. Quem atua com a internacionalização deve ler esses instrumentos que são bússola e vão direcionar cada vez mais por conta da internacionalização. Rita, como especialista em questões previdenciárias, como é que você vê a necessidade de um alinhamento entre os diferentes países que participam do Acordo Mercosul-União Europeia para que não haja um desequilíbrio tarifário entre as partes? Afinal, nossas contribuições previdenciárias estão acima das contribuições dos países europeus? Olha, esse é um ponto que me é muito caro. Eu venho agora de 3 semanas na Europa, que praticamente participei de 3 eventos falando sobre esse tema, sobre internacionalização, é a minha linha de pesquisa. Nós temos pontos que são relevantes, que são bons, outros para mudança. O Brasil é um país inovador, nós atuamos com sistema eletrônico desde 2006, sendo que países na América do Norte, na Europa, ainda não trazem essa modernização que nós temos. Mas no contexto previdenciário, essa totalização, que é a soma do tempo trabalhado, ela representa um aumento em razão da mobilidade internacional de trabalhadores, de profissionais liberais, executivos, pesquisadores, famílias, por conta da proteção. Muitas vezes essa pessoa não sabe nem da possibilidade de receber uma pensão por morte, pelo simples fato da existência do acordo previdenciário do Brasil para com esse outro país. E aqui no contexto também da União Europeia. E toda essa mobilidade internacional, ela gera, na verdade, uma palavra, que é a proteção. Então, quando a gente tem esse deslocamento entre países, a gente precisa analisar se há uma exigência em razão dessas contribuições. E, por óbvio, que se a pessoa executa o trabalho, haverá sim. Então, no caso do Brasil, nós ainda dispomos de decretos, portarias, e na Europa também. Agora, a forma com que cada país faz o seu aporte em razão da previdência social não altera o que é acordado em razão dos acordos e tratados internacionais. E eu creio que a gente vem fazendo um bom trabalho, porque eu diria que há um tempo atrás as pessoas não buscavam os seus direitos previdenciários, elas nem sabiam da existência de se conseguir, muitas vezes, 2 benefícios, 2 aposentadorias, 2 pensões por morte e até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Então, na verdade, eu acredito sim
que esse acordo da Mercosul-União Europeia, ele pode ampliar uma circulação econômica, proteger a vida contributiva de trabalhadores e trazer aí uma segurança, né, previdenciária em razão das regras da segurança social. Não basta, na verdade, a gente ter simplesmente uma circulação de capital, é necessário ter proteção de pessoas, a proteção, na verdade, das famílias migrantes pelo mundo, porque falamos em direitos, deveres, obrigações, mas quando falamos de segurança social, a palavra efetivamente ela é proteção. Agora, Rita, em termos de carga tributária, a brasileira está em torno de 27,5% e é uma das mais elevadas do mundo, né? Alguns países europeus estão na faixa de 20%. Isso pode causar divergências na hora de fixar as tarifas entre os mercados? Bom, em relação à esfera tributária, nós vamos ter que aguardar a implementação, falando de Brasil, né? Porque, na verdade, nós vamos ter um dos maiores IVAs, inclusive maiores do que na Europa. A Europa já está acostumada com uma elevada carga tributária. Então, a gente vai precisar da análise da implementação. Essa reforma, ela já era esperada, ela não está implementada 100% e ela vem efetivamente trazendo mudanças e riscos. Quando eu falo de um planejamento migratório, e eu não falo só na questão de uma pessoa física, mas também de uma empresa, é necessário fazer tanto esse planejamento inicial, um planejamento tributário, efetivamente para saber quais são os tributos, os valores, os percentuais, o que será pago, o que não será pago, se há ou não um acordo evitando a bitributação e que se faça também esse planejamento de cunho previdenciário, porque muitas vezes se evita a tributação da empresa que manda, na verdade, esses trabalhadores para outros países. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer com a implementação efetiva da nossa reforma tributária no Brasil e em relação também aqui ao acordo do Mercosul. Certo. Rita, uma outra questão que eu me coloco, que me aflige pessoalmente, se nessa interligação, quando estiver aí valendo a todo vapor o acordo Mercosul-União Europeia, quer dizer, as fronteiras de trabalho vão estar totalmente liberadas, quer dizer, eu posso trabalhar na Alemanha como se fosse um trabalhador lá, ou em qualquer outro país da União Europeia, sem essas amarras de fronteira, quer dizer, isso pode acontecer, tornar realidade isso? Olha, eu acho que vem acontecendo o contrário, né? A gente sabe, na verdade, que a Europa ela vem fechando a esfera migratória, não sabemos o que irá acontecer. Inclusive, agora, para voltar, eu moro em Nova York, acabei ficando 1h30 na fila de imigração, porque antes nós não tínhamos praticamente fronteiras e o passaporte ele não era nem carimbado, e isso tudo vem mudando. E vem mudando, sinceramente, de forma mundial. Então, vamos aguardar e ver como tudo isso irá ocorrer. E a gente tem, né, chama merocidades, que são as cidades que são fronteiriças. Isso já acontece no Brasil e os trabalhadores livremente vão e voltam em razão ali de estarem numa esfera transfronteiriça. Bom, falando nesse ir e volta, né, nos países aqui da região, que é Argentina, Uruguai, Paraguai, né, Brasil, além disso, nós vamos ter o mercado europeu lá à nossa disposição, são 27 países, e que às vezes você vai transformar esse mercado só com quase 800 milhões de pessoas, né? A gente vai passar a ter um peso geopolítico muito grande no mundo, porque a gente vai passar a ter um mercado maior que o americano, que são 300 milhões, que você vai passar a ter um peso geopolítico, não para enfrentar aí China e Estados Unidos, mas a gente vai passar a ter um peso muito maior que tínhamos hoje, que temos hoje, né? Você acha que isso aí pode ser
uma ameaça a esse domínio geopolítico dos Estados Unidos e China? A gente pode ter alguma dificuldade nessa relação com porque a China nós temos 30% do nosso material de exportação vai para lá, e os Estados Unidos 20%. Você acha que de alguma forma a gente pode ter algum choque de geopolítica aí com esse acordo? Não, creio que não. Creio que não, e a gente vem passando, né, por muitas mudanças, e principalmente Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e principalmente Paraguai, né, até por questões tributárias, mas eu não creio, não, que a gente tenha aí problemas nessa esfera. Mas, por outro lado, quer dizer, quando tiver um super tarifaço dos americanos, como já ocorreu agora recentemente, né, no ano passado, a gente pode ter mais garantias de que a gente não vai ficar na mão dos americanos com tarifas altas, assim, né? Que a gente pode exportar mais para os europeus, não é isso? Sim, a ideia é exatamente essa, por isso que o acordo, né, ele foi firmado trazendo aí possibilidades para que a gente consiga efetivamente acesso ao mercado, as tarifas, empresas e investidores, a sustentabilidade, o impacto na esfera profissional e principalmente a esfera em relação aos planejamentos migratórios. Agora, você que domina a questão jurídica desse acordo aí, a França ainda não está aceitando ao pé da letra o acordo, que ela entrou na justiça lá para resistente à implantação do acordo, né, dos dois mercados. Essa importância da França aí, ela pode chegar a vetar ou dificultar o acordo, de modo geral, ou não? Ou isso Não logo vai ser creio. resolvido? Não, não creio. Não creio que possa vetar. Na verdade, a gente tem todo um trâmite e isso depende de cada país, né, em razão da execução e da aplicação dos acordos e tratados internacionais. Então, não creio, a primeiro modo, que isso seja um impasse, pelo menos no momento. E dizem também, quer dizer, que o acordo vai começar a valer com toda a velocidade mais depois de 2030 aí, né? 2030 e pouco, né? A gente pode ter um aumento aí de exportações brasileiras de até 30%, é isso? Quer dizer, nós vamos mudar de patamar, passar a ter uma importância econômica no mundo muito maior que temos hoje? Esperamos que sim, né? E isso é muito bom para a esfera do agronegócio, que já vem crescendo bastante e já vem tomando um grande patamar, não só no Brasil, mas no exterior, facilitando essas modificações e colocando o Brasil já numa esfera aí mais avançada. Muito bem, estamos chegando então ao final da nossa entrevista com a Rita Silva, né? E desejar então uma boa noite a você, Rita, e até uma próxima oportunidade. Na medida que esse acordo for se acelerando mais, a gente volta a falar com você aqui. Desejar então também todos uma boa noite e até a próxima oportunidade, então, Rita. Uma boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigada, Germano, Adriana. Uma excelente noite aos ouvintes. Muito Muito obrigada. obrigado.